Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Iniciemos o estudo da nova porção semanal da Torá Parashá Toldot. Nas últimas três Parashiot, nós nos dedicamos a estudar a vida de Abraão Avino. E agora é a hora de nos separarmos, de irmos em direção à sua descendência. Na semana que vem, nós vamos embarcar numa tortuosa jornada que nos conta da vida de Jacó Avino, o terceiro patriarca do povo judeu. Serão nada menos do que 6 porções da Torá dedicada a Yaakov e seus 12 filhos. Mas nessa semana, nós lemos a única paraxá que descreve a vida do nosso segundo patriarca, o filho de Sara, filho tido quase aos 91 anos de idade, Yitzhak Avino. E a diferença na forma como Yitzhak é apresentado na Torá em comparação com seu pai e com seu filho, não se reflete apenas na quantidade de texto dedicado a cada um deles. Há, de fato, uma clara distinção entre Abraão Avino, Yitzhak Avino e Jacob Avino. E para nós podermos entender melhor essa distinção, é preciso voltar a fazer um resumo da vida de Abraão Avino e falar um pouco da vida de Jacob. Abraão Avino foi o patriarca fundador, ele foi o pai do judaísmo, o pai do monoteísmo. E mesmo passados 4.000 anos, ele continua, através do seu exemplo, a estimular o pensamento humano em torno da ideia fundamental de um Deus único. Mas a Torá, ao contar a vida dele, fala muito mais. Ele se dedicou, mais do que qualquer outro, ao chamado divino. Nós poderíamos dizer que Abraão Avino foi em frente, seguindo as ordens de Hashem. Ele salvou seu sobrinho Lot numa guerra contra 4 reis. Ele orou Hashem para que não destruísse Sodoma e Gomorra. Ele lutou com Nimrod. Ele enfrentou a seca. Ele lutou contra o faraó. Ele estava preparado basicamente para tudo. E até mesmo ir contra a lógica intrínseca de qualquer ser humano, quando foi ordenado a ele sacrificar o seu filho, Yitzhak Avino. E é por isso que Abraão Avino é sinônimo de retidão, é sinônimo de justiça, de fé completa. Não por outra razão, Deus fez a sua aliança eterna com quem? Com Abraão Avino. E o que somos nós, judeus? Nós somos a sua semente. E se foi Abraão Avino, mas e seu neto Jacob Avino, o terceiro patriarca? Jacob Avino, como nós vamos estudar mais adiante, nas próximas 6 parashiot, ele vagou de terra em terra sem descanso, lidando com relacionamentos tremendamente difíceis, a começar pelo seu irmão. Teve que lutar contra ele e também contra o seu anjo, Sam Hermel. Teve que lidar com o sogro desonesto, Lavã, e com ele viveu 20 anos. O sogro que enganou ele, que forçou ele a casar com Léa, para poder se casar com aquela que era de fato só uma gêmea, que era Harel. A sua capacidade de lidar com as dificuldades é até hoje uma imensa inspiração para todos nós, milhões de judeus que vivemos até os dias de hoje no exílio. Jacob Avino ficou 22 anos afastado. Seu pai, Yitzhak, para o qual nos dedicaremos na paraxá dessa semana. E ele viveu os últimos 17 anos de sua vida longe de Israel. Ele viveu os últimos 17 anos e morreu no Egito, depois tendo sido levado por Yosef Atzadik, até a gruta, até Marpelá, onde ele foi enterrado. Jacob Avino, mais do que qualquer outro dos patriarcas, porque ele foi um patriarca perfeito, ele construiu as bases para a nação judaica. Afinal de contas, ele nos legou seus 12 filhos, da onde derivam as 12 tribos de Israel. Mas ele viveu muito mais, ele perdeu, durante um período bastante longo, seu filho querido, filho de Harel, Yosef. Bom, Abraão Avino é coragem, é rebeldia contra a ordem estabelecida. Jacob Avino é a luta pela sobrevivência do nosso povo. E Yitzhak, Por que Yitzhak figura no panteão dos patriarcas do nosso povo? O que a Torá nos fala sobre a sua vida? E quando nós vamos fazer a leitura da Torá, é difícil compreender porque a Torá nos conta que Yitzhak Avino reabriu poços que seu pai havia cavado no deserto do Négev, território que nesta ocasião era controlado pelos filisteus. Ele teve que lidar com grande dificuldade com os filisteus até que ele cavou seu próprio povo, que chamou de Rehovot. E
basicamente conseguiu viver uma vida tranquila. Ele passou toda a sua vida em Israel, diferente do que havia acontecido com seu pai, Abraão Avinu, e que aconteceu com seu filho, né, Jacob Avinu, que, como eu disse antes, né, ficou 22 anos afastado de Israel quando viveu com Labã, e também o tempo, né, de trânsito para ir e voltar a Israel, e depois 17 anos no Egito. Basicamente, Yitzhak cuidou da sua família, de modo que ele, ao dar inclusive os mesmos nomes, como a Torá narra, aos poços que seu pai havia aberto, basicamente ele não empreendeu nada novo. O que a Torá está nos dizendo, afinal, o que ela está dando ênfase ao mencionar a história da abertura dos poços, é que Yitzhak seguiu, né, os passos de seu pai. Yitzhak seguiu os passos de Abraão Avinu. Ele foi a continuação da obra de seu pai, em Hesed, com toda certeza, mas sobretudo no sentido da preservação da família, porque Abraão Avinu, assim como Yitzhak e a sua esposa Rivka, eles sabiam, né, que da nossa família nasceria, né, o nosso povo. Eles sabiam, né, do significado. E Yitzhak defendeu a sua família, protegeu a sua família. Mas será que isso basta para considerá-lo como patriarca do povo judeu? O que a Torá nos conta sobre Yitzhak? A Torá nos falou do seu nascimento, né? Todos nós sabemos do conflito de Sara com Agar, que forçou que Ismael fosse afastado do acampamento de Abraão Avinu. A Torá nos conta das bênçãos que Yitzhak acabaria dando a seu filho Jacob Avinu como sucessor, né, dele na liderança do nosso povo, e também da bênção que ele deu ao seu outro filho, rebelde, sinônimo de maldade, Esav. Mas, sobretudo, a Torá nos fala da quedá de Yitzhak, do sacrifício de Yitzhak. E esse não é um fato irrelevante. Preciso entender que, em grande medida, o povo judeu vive pelo mérito da quedá. Mas existe em torno da quedá uma nuvem de confusão. Por quê? Porque se construiu na mentalidade, né, no senso comum religioso, a ideia de que Yitzhak era uma criança quando ele foi levado ao Monte Moriá para ser sacrificado. Essa criança tinha 37 anos de idade, de modo que alguns estudiosos da Torá perguntam se o sacrifício foi de Abraão Avinu ou se foi propriamente de Yitzhak. Porque Yitzhak, como nos ensina as descrições midráshicas, ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele quando ele chegasse no Monte Moriá. Ele se ofereceu voluntariamente para o sacrifício, obedecendo a ordem que Hashem havia dado a seu pai Abraão Avinu. Isso já seria o suficiente para inscrever o seu nome como patriarca do povo judeu, mas, na minha opinião, a qualidade maior dele não foi essa, embora a coragem dele e a fé dele no Criador é indiscutível. A principal qualidade, o principal legado de Yitzhak ao nosso povo foi o fato de que, embora ele não tenha embarcado em nenhum caminho novo, como fez seu pai Abraão Avinu, ele preservou de uma maneira muito preciosa todas as realizações de seu pai. Vejam, os patriarcas não são personalidades que foram escolhidas aleatoriamente, né? Cada um deles, a sua forma. Nós poderíamos analisar isso de um ponto de vista místico, a partir da Kabbalah, mas não é o meu propósito hoje. Cada um deles lançou uma contribuição distinta que serviu para dar base, sustentação à nação judaica. Então nós temos que perguntar, afinal de contas, o que foi que nós aprendemos com Yitzhak? Né? Tudo bem, ele se ofereceu em sacrifício ao Criador, mas qual é o seu maior legado? Qual é a maior contribuição que nós devemos extrair da Torá, de sua passagem pelo mundo? Yitzhak nos ensinou a preservar o passado e dessa forma legar ao futuro. Ele nos ajudou a preservar por incontáveis gerações as nossas tradições. Yitzhak era um conservador. Seu pai Abraão Avinu era um rebelde. Ele de fato foi um inovador corajoso. Ele lutou contra o mundo de idolatria quando ele estava sozinho, ele e a sua esposa. E Jacob Avinu marcou a sua passagem pelo mundo, filho de Yitzhak, como alguém que enfrentou com sabedoria todas as dificuldades da vida, né?
vencendo cada uma delas, como eu já expliquei antes, em razão dos muitos conflitos que ele teve com seu irmão, com seu sogro, entre outros mais, né? E ele acabaria morrendo fora da terra de Israel. Ele sobreviveu às adversidades. Esse é o mérito de Jacó. O mérito de Isaac como conservador foi demonstrar que cada um de nós pode ser ao mesmo tempo, simultaneamente, corajoso, sobrevivente e ao mesmo tempo comprometido em preservar, em conservar o legado do povo judeu, né? A mensagem do povo judeu. E esse é o esforço, talvez, que esteja mais vivo, né, na existência do povo judeu ao longo da história. Tudo que nós temos feito é arrastar pela história as correntes que, como elos, ligam cada um de nós. Nós temos transmitido de geração em geração a lei, nós temos transmitido de geração em geração a nossa sabedoria. Nós aprendemos a fazer isso com Isaac. É ele que cuidou da sua família, que preservou as tradições do nosso povo, que nos ensinou a fazer. E nós seguimos como ele nos ensinou por incontáveis gerações e não sabemos ainda por quantas deveremos, né, seguindo o seu exemplo, o exemplo de preservar as tradições judaicas. De modo, meus amigos, que Isaac foi um conservador. O conservador no sentido de preservar a beleza que está contido na Torá, a beleza que existe na história e na missão do povo judeu. Meus amigos, uma boa noite.